Então, olá pessoal, boa tarde. Começando então o nosso último caso, caso 6, a lista de Luiz. Pessoal muito animado, já sabe tudo do caso. Todo mundo leu tudo e anotou tudo certinho, né? Essa turma aqui é super aplicada. Sim. Então vamos lá, gente. Alguém se identificou aí com uma listinha? Vocês têm uma listinha em casa? O que esse caso conta pra gente? Quais são os personagens? O que cada um apronta nesse caso aí? Olha, na escola eu aprendi que a gente sempre tem que falar logo, que a gente fala o que é mais fácil. Ah, isso é bom. Quem fica por último é o mais difícil. Então, assim, no caso a gente tem um casal, né, que é a Fernanda e o Carlos, que tem um filho, Luiz, de 2 anos, e a madrinha Lúcia, que é a melhor amiga da Fernanda. A Fernanda, ela é a mãe, ela deixa uma lista de coisas para ajudar a lidar com o Luiz. Acha o Luiz agitado, teimoso como pai, acha que 2 anos é uma idade muito difícil, cede as bobagens para o Luiz ficar calado em alguns momentos, não acha que deve partilhar com a professora as dificuldades em casa com o Luiz. E ela teve um momento de ironia também com um tratamento com o marido, né? Quando ela fala ali, querido marido. Isso foi o que eu anotei, assim, da Fernanda. Qual que foi o momento de ironia? Não Eu lembro. achei quando ela fala ali, meu querido marido, o querido, né? Quando ela fala assim, meu querido marido que sempre atrasa. Ah, tá, na hora do que eles estão indo pro casamento O lá, casamento. né? Aham. Tá bom. Isso que eu anotei da Fernanda. Eu vou deixar outros falarem do Carlos e Tem da mais. Lúcia. Vamos falar assim, tem mais alguma coisa da Fernanda que outros anotaram diferente que gostariam de incrementar aí? Eu não sabia exatamente em quem anotar, porque ela dá a entender que quem criou a lista foi ela e o Carlos, né? Assim, apesar de parecer que é ela que fala, enfim, né? Então acho que pode entrar nela também. Me chama atenção nisso que assim, ela faz uma lista e quando ela vai dar a lista para Lúcia, ela diz, percebe que na lista há coisas estranhas, porém estão conseguindo bons resultados. Ela mesma acha que a lista é absurda, que a lista tem coisas. Ela tem Né? uma certa vergonha da lista, né? Mas precisava dar essa lista, né? Exatamente, mas segundo ela, a lista funcionava, né? E me chama a atenção isso que a Jamile comentou também, de dela não conversar, ela fala ali, né, que ela não fala as coisas com a professora, né? Então, aqui em casa a gente faz um jeito e a escola que deu o seu jeito. Né? Quando ela fala isso da professora, é que ela comenta que tá dando certo, então que não precisa de um auxílio, né? Foi o que eu entendi ali do caso. Quando ela fala da professora, ela diz assim, é que como tá dando certo, aí eu não falo nada pra professora sobre esse assunto. Eu entendo, mas ela diz assim, ó, sabe, tentamos pensar em todas as situações possíveis, talvez algumas lhe pareçam estranhas, sabe que nem sequer nos atrevemos a conversar sobre elas com a professora, já que acabamos conseguindo bons resultados. Então, assim, eu tenho a impressão que, sabe, que ela mesma acha que se ela contasse daquilo ali para outras pessoas, a professora diria, olha, talvez não é exatamente esse caminho, né? E a gente né, que estuda no Boston, enfim, que discute algumas coisas com os professores, você vê como isso, né? Eu ia a gente dizer imaginou assim, que ia ler isso. eu ia dizer assim, mas e a professora não pergunta essas coisas, né? Porque são coisas tão básicas, assim, coisas sobre a rotina, a educação, né? Com certeza ela também tem algumas dificuldades na escola, que ela tem algumas atitudes e tem que perguntar, né? Como que tá em casa, enfim, pra falar a mesma língua, né? Tá bom. Que mais aí, gente? De fatos? Pode passar de pessoa. Querem falar do Fernando agora? Como que é esse pai? Roberto e Tássia, que vocês conseguiram anotar as coisas aí, Dan?
Então, aqui o que acontece? Que tem o Carlos ali, né? Que a gente anotou não, né? Mas tem a parte que ele faz meio escondido, né? Da parte da traquinas lá, que ele dá bolacha, que é o segredinho, sempre vai escondendo ali. Eu acho assim, mais assim essa situação. E o que eu achei interessante também é no final ali, a Lúcia dá uma lição de moral, parece, né, no final, nos pais, né, no penúltimo parágrafo, fala assim, estabeleci, né, quando ela vai explicar, estabeleci minhas próprias regras, e fala que o menino é mais esperto do que eles imaginam, que está testando, que ela acha que ele está testando os pais, enfim. Não sei se é uma lição de moral ou é uma ajuda, assim, né? Acho que ela percebeu, assim, talvez ela escuta bastante reclamação, porque ela fala assim, acho que vocês estão exagerando no que vocês falam dele, né? E ela quis ajudar dizendo assim, olha, talvez, assim, tem muita coisa nessa lista, se vocês esquecerem um pouco da lista e tentarem fazer algo mais direto, mais tranquilo, talvez vocês vão ter mais resultado do que ficar, né, focado nisso. Eu percebi como uma ajuda, assim, como um pode ser também. Né? No caso do Carlos ali, né, é uma coisa que vem se repetindo até nos outros casos, né? É essa coisa de esconder, né? Uma atitude da mãe, né? Esse tipo de mentira, esse tipo de conduta, né? Perante o filho ali falando com a Lúcia, né? Se ele chorar muito, você dá a traquinas, né? Se recomenda a palmada também, né? Se ele insistir nas desobediências. Então, isso também chama muita atenção, é uma coisa que a gente vê que acontece mesmo nas famílias, e é uma coisa bem séria, né? Bem grave. Então eles fazem a lista juntos, só que ele tem umas coisinhas extras, né? Que ele faz questão de esconder, né? A impressão que é escondido porque ele só fala quando tá sozinho com a Lúcia, né? Então ele não fala na frente da esposa, né? E tem também o negócio lá do carro, né? Oi? Tem o negócio do Carlos no carro lá, né? Que ele vai lavar o carro bem na hora de ir pra sair, né? Lava o carro na hora de sair. E também a Fernanda, né? Eu falei Fernando, mas é a mãe que é Fernanda. Ela também vai escolher que bolsa que ela vai colocar quando vai sair também, né? Então eu vejo assim que nos dois tem assim esse negócio. Parece que não estão prontos, né? Não conseguiram se arrumar antes, se organizar antes pra festa, né? Pro evento que eles tinham, né? Ele parece estar irritado também, né? Ele volta, bate a porta e fala, já tô aqui, já tô pronto. Isso. Quando ela começa a reclamar dele, ele já percebeu que ele estava atrasado, né? Ele já chega ali, tipo, tô aqui. Só que daí eles não saem porque ela ainda tem que terminar de fazer coisas, né? Então, na verdade, eles estão desorganizados ali, né? Que mais? A outra coisa, assim, que ela fala, quando ela comenta do filho também, a Fernanda, né? Ela diz que o Luiz é teimoso como um pai, né? E tem mais... Cadê? E daí vem aquele ponto, assim, olha, que eles fazem lá até perder a paciência, aí às vezes a gente cede à vontade, né? Ou seja, quando não estou conseguindo, cede à vontade, a criança vai ficar tranquila, né? Mas enfim, está bem no comecinho essa parte. Fala sobre a lista, o que tem? Eu anotei mal anotado dessa vez aqui, eu penso em todas as situações possíveis, até perderem a paciência. Bom, enfim, é aquela parte que fala, quando perde a paciência, aí faz a vontade da criança, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser avô, né, que faz isso, né? Porque o avô que faz as vontades, né? É o negócio de ter medo do choro, né? Ele vai chorar, não quero ouvir choro. Então, eu dou tudo para não ouvir, qualquer coisa para não ouvir choro, né? A gente podia falar um pouquinho da lista, né? Qual o conteúdo da lista? O que tinha nessa lista do Luiz lá? Então, eu queria voltar na lista mesmo, porque a lista é ótima, né? Assim, né? Deixa sempre a chupeta à mão. Sei lá, ele tem 2 anos, né? Já tá na hora de, né? Será que precisa dessa chupeta? Primeiro que essa chupeta o tempo inteiro, né? Justamente uma bela de uma bengala, assim, né? Tipo, ou um bela de uma tampa, para usar uma expressão melhor, né? Tipo, chorou, tampa, né?
Enfim, primeiro a própria chupeta. Segundo, dorme vendo TV, né? Então, a gente que ficou seis aulas aí vendo toda a questão da rotina, né? Enfim, deixa colocar tudo na boca, porque afinal de contas ele de atendente, ele não vai engolir, tipo, que lógica é essa, Jesus? Eu fiquei pensando no menino que era dentista, eu falei, nossa, ele vai achar muito coerente isso. É porque assim, não ouse tirar da boca porque ele grita, né? Ele faz um escândalo. Tipo, pelo amor de Deus, que nesse de 2 anos não tem nem chance de ficar histérico. E ele escolhe o que deseja comer. Olha que ótimo, ele tem 2 anos. Tipo, nossa, a lista os itens da lista, eles são bem personalizados, realmente, assim. Eu gostei do banho, né? Que ele tem um roupão específico, né? É um ritual, muito né? bom. E ele também, ele se envolve demais com a água do banho, daí ele não consegue sair também, né? Então também tem uma dificuldade. Eles falam de um jeito, assim, como se fosse algo, assim, normal, né? Assim, ele tem dificuldade de sair do Ele banho. gosta muito de brincar com a água. Não que ele então... faz manha, faz birra, né? Eles mudam, né? Que você ouvindo parece que tá tudo certo, né? Essas coisas é bem curioso, né? A gente volta de novo a pensar nos casais ao nosso redor, né? Tem um aqui perto da gente, tem uma moça que tem 2 filhos e os meninos tá 5 graus aqui na rua, 5 graus. Cecília só aparece o olho, assim, sabe? Só o olho da bichinha. E os meninos estão de short e camiseta. E eu disse, nossa, mas eles não adoecem? A mãe fala assim, não, é porque quando eu boto roupa eles tiram. Viu, Paulo? choram. É que Aí sabe quando... vocês têm menina. Menina é mais Vocês encalorada. têm menina viu? e vieram do calor, entendeu? Então vocês sofrem o frio demais. Não, Mas pensa que a mas gente já nasceu assim, aqui, não é tanto assim. É 5 graus. Só o 5 curitibano graus. é raiz, entendeu? E aí Curitibano o é menino tá raiz. de short e de camisa. Aí a mãe disse, porque eu boto ele tira tudo. E chora. Não, mas eu concordo, eu entendo você. Assim, a gente tem menino, e os meninos realmente têm mais calor, sabe? Tanto que eu demorei pra conseguir compreender isso, porque eu também, na minha cabeça, não internalizava, assim, que eles não colocassem. Essa jaqueta, tipo, japona, assim, que eu tô aqui, ó, o Alexandre tá de manga curta e eu de japona. Pensa, mas é que, não sei, a mulher tem um frio maior, assim, né? E a gente fica mais parado, eu acho, o homem se movimenta muito. E existe isso, mas também existe o não querer, né? É que é diferente, né? Se ela falasse assim, não, ele não sente calor, Ele não sente frio, por isso que ele tá sem a eu não roupa. coloquei a roupa. É uma coisa. Do que falar assim, não, eu não coloquei porque ele não deixa colocar. É porque ele não quer colocar. É diferente. Né? Então, o nosso de 3 anos, ele não gosta. A japona irrita ele. Então, eu tenho percebido algumas coisas, mas claro, quando sai de manhã às 8 da manhã, tá super frio. Acabou de sair da cama quente, não dá. Então, eu explico pra ele, falo, por mais que você não goste, precisa. Você vai colocar agora, chegando na escola vai ficar calor, e daí lá dentro da sala você pode tirar. Porque exigir também que ele fique o dia inteiro não vai, né? Porque ele tem mais calor, assim, os meninos. Mas realmente precisa ter essa autoridade de dizer, né? Você vai colocar nesse momento. Mas é nesse sentido, porque tem um vizinho aqui também que é menino. E ele tá todo encasacado, quer dizer, tá o mundo inteiro encasacado, são essas 2 crianças, né? E aí, mas aí eu até comentei com ela, a moça, aí ela disse assim, não, porque eu boto e eles tiram. Então é meio que nesse sentido, assim, eles mandam, entendeu? Uhum. Porque não é saudável para ninguém, em 5 graus, né? Todo mundo encasacado, é criança, são pequenininhos. Sim. Muito bem, gente. E aí, assim, de tudo que a gente falou de fato, não sei se mais alguém tem algum fato relevante, alguma coisa que anotou que não falou aqui. A Marina tá bem quietinha hoje. Eu anotei aqui, eu não sei se já falaram do segredo das traquinas, né, do pai. Falamos das traquinas, né? Tá lá na lista, tem a lista da mãe e a lista do pai, né? Isso, falamos E disso. a lista do pai é em segredo, né? É. Isso. E ele tem traquinas e palmadas. Depois avança para palmada. Deixa eu fazer um comentário E eu aqui. ia colocar também que eles, para conseguir com que o filho faça as coisas que eles querem, eles dão prêmios depois, né? E faz isso que depois a gente vai ganhar, sei lá onde, vai ganhar doce. Então, sempre para fazer com que ele faça as coisas que eles querem, é sempre com um prêmio depois.
Na hora de sair, eles falam, ó, seja bonzinho, isso aqui, obedeça, que amanhã a gente vai no parque e compra doce. E outra coisa também é que eles falam que tem dificuldade para dormir, né? E tem também um negócio lá, se ele jantar tudo, a sobremesa vai ser sorvete e fruta, né? Então parece que é uma assim, tudo na compensação, né? Material ali. Eu não sei se comentaram, mas assim, me chamou a atenção que um fato é que ele chegou para a criança lá na hora que foi deixar ela, né? E ele fez: você quer ficar com a madrinha? E meio que não existia essa opção, ele ia ficar, né? Sim. Então, fazer esse tipo de pergunta para a criança, como, sabendo que ela não tem outra resposta, né? Sim, e se ela dizer que não quer ficar, né? Então, exatamente, né? Você não pode ficar fazendo essa confusão na cabeça da criança. Você tá afim, você gosta disso, né? E às vezes a gente faz isso em casa e não percebe. A gente pede algo pro filho perguntando e não dá certo mesmo, né? Mas bem legal, assim, que vocês falaram, acho que tava faltando mesmo essas questões, assim. Eu juro pra vocês que é a última vez que eu vou falar, porque é o último caso, né? Então não vou falar mais disso, entendeu? Mas, assim, eu tava falando com uma mãe esses dias, tá? No consultório, que tudo era problema na vida dela, assim, sabe? A filha tem só 8 meses. E daí eu falei assim, olha, eu tô fazendo um curso que eu aprendi uma coisa muito legal nesse curso, que tem muitos fatos na nossa vida, mas são muito poucos problemas. E foi tão legal esse raciocínio que o Walter uma vez falou pra gente, né, que eu comentei isso algumas vezes aqui, né, que a gente às vezes fica achando um problema onde não tem, né? Por isso que esse exercício do nosso curso, desse método de a gente analisar os fatos e de ver realmente o que é importante e filtrar o que é importante do que está acontecendo, para a gente conseguir ser bem objetivo para resolver os problemas, né? Para achar o problema de fundo. Então isso é fundamental, porque nesse curso que a gente fez de 6 casos, de 6 temas, não abarca toda a nossa vida. Mas se a gente sair desse curso com esse treinamento, a gente vai conseguir também dar conta dos próximos cases, né? Que são as nossas vidas, os nossos casos, né? Na verdade. Então só queria reforçar como que realmente essa que é a grande sacada aí, que o Walter no comecinho do curso já tinha pensado, né? Que a gente tem que fazer esse exercício mesmo, né? Muito bem, gente. E agora? Como que a gente ajuda esse casal? O que a gente vê de problema que a gente vai resolver depois para ajudá-los, né? O que vocês escreveram, anotaram aí? Podem falar que vocês anotaram, depois a gente vai vendo se é mesmo, não é, não tenho vergonha de falar. Então, eu anotei aqui, assim, falta de uma rotina correta, assim, com regras, né? Então, por exemplo, adormecer na frente da TV, banho no banheiro dos pais, com roupão específico, biscoito na hora da raiva, recompensas para se comportar. Eu acho que esse um dos principais problemas que eu anotei aqui, né? E Mas é um problema. É um problema, né? A falta de rotina correta. Correta, porque às vezes, como já foi falado aqui, às vezes o casal tem rotina, né? Só que não é a mais adequada. A lista deles lá dá uma rotina, né? De dormir na frente da TV, de ficar com a chupeta sempre na mão, se precisar, enfim, né? Não tem horário, mas tem uma rotina, só que não é uma rotina adequada e saudável, né? Exatamente, então, isso aí. Eu vejo que é uma rotina de realização das vontades da criança, né? Daquela vontade. Eu acho que o problema de fundo, eu falei pra Tassi, no meu tempo, eu falei assim, esse moleque tá sendo mimado demais. Direto, eu falei assim, ele tá sendo mimado. Esse é o grande, que eu vejo esse é o grande problema. Eu acho que é a falta de autoridade também, né? De fazer ele obedecer, fazer as coisas no horário que tem que fazer, como tem que fazer. É um pouco das coisas, assim, mima demais e não tem autoridade de ordenar que a criança obedeça, né, os comandos ali. E daí gera uma falta de ordem geral, não só da rotina, mas no comportamento do menino também, que só responde se tiver, tipo treinamento de cachorrinho, assim, só responde se tiver a recompensa da ração depois, senão não funciona. Não tem uma vontade de fazer as coisas que tem que fazer, né? E é legal desse caso, né, pessoal, que a tia, né, a madrinha,
ela, em uma noite que ela fica em casa, já coloca a ordem, né? Já coloca as regras, né? E dá super certo. Então a gente percebe que não é a criança o problema, geralmente, né? São os pais que não conseguem estimular corretamente, educar, né? Parece que falta nos pais essa proatividade, sei lá se é a palavra, de se colocar no seu papel, né? No seu papel de pai. Então, assim, eu vou ouvir choro, vai ter batalha, mas assim, eu não tô querendo enfrentar essas batalhas. Então, eu prefiro mimar, eu prefiro passar a mão na cabeça, né? Eu prefiro criar essas regras mirabolantes da lista de Luiz para não ter que ter o embate, né? Tem uma analogia que eu gosto bastante, só pra gente discutir depois também, né? Que é como se o nosso filho fosse um computador e a gente tivesse que apertar o teclado ali para fazer ele funcionar. Então, às vezes, o nosso computador não funciona direito e pode dar a impressão que ele está com defeito. Mas não é esse o caso, né? Geralmente é a gente que não sabe apertar a tecla correta para fazer funcionar. Então é bem isso, né, na educação também. Eu acho que é bem legal para a gente pensar. Mas vamos lá, né? Vamos também, de repente, aproveitar, já que é o último caso hoje, né? Discutir, assim, tudo que tem na lista, né? Assim, até a gente pode falar o problema, pensar em problemas mesmo, mas aproveitar para discutir, né? Sobre a chupeta dessa forma, né? Sobre a gente recompensar um bom comportamento com coisas materiais. Tem bastante coisa legal que a gente pode aproveitar agora para conversar também, além dos problemas, né? Por que é um problema? A gente podia aproveitar para discutir um pouquinho isso se vocês quiserem. E na verdade, a impressão que assim, uma das coisas que dá é que falta essa disposição mesmo de encarar a educação, né? De encarar a educação como trabalho. Né? A gente estava almoçando na casa da minha sogra agora e a nossa pequenininha de 2 anos fazendo festa, né? Assim, só faltou subir na cabeça da avó, né? E a avó achando linda, aplaudindo, nossa, como ela é esperta, olha, sabe? Não! E daí né? Daí eu não me aguento, enfim, mesmo na casa dos outros, eu não me aguento, é meu papel. E daí eu corrijo, mas assim, né, a gente assumir esse papel de chato, sabe? Acho que era um livro de Semitima, né? Sabe, é o título do livro de Semitima, inclusive. Quem ama educa, quem ama chato, quem ama não sei o que. E daí ele fala, e é isso mesmo, assim, a gente não tá aqui pra ser legalzão. Ainda mais com uma criança de 0 a 3 anos, né? A gente não vai nem lembrar disso mais pra frente, entendeu? Eu antes tinha um pouco de medo de ser muito chata, agora eu descobri que a memória delas não rende muito, então... Porque é isso mesmo, assim, é encarar. Primeiro que é repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa, porque a gente repete 1 milhão de vezes por dia pra ela não gritar, e ela grita, sabe? Daí você repete de novo, e você repete de novo, e você, né, repete de novo, enfim. E é encarar que, tipo, que você não vai ser tão legal quanto a avó, quanto a madrinha, quanto sei lá o quê, enfim. E eu gostei muito, até postei no meu story uma frase que tem no final do texto, que diz assim que quando a gente exerce autoridade sobre os nossos filhos, essa atitude é por serviço e carinho a eles. Eu achei perfeito isso, sabe? Quando a gente está exercendo, né, sendo firme com os nossos filhos, educando, não é por autoritarismo, não é porque a gente quer que eles sejam reconhecidos na sociedade como crianças educadas, não é por nada disso. Muito pelo contrário, porque a gente os ama e a gente sabe que, né, formando essa rotina, formando gente educada, eles vão ser melhores, eles vão ser mais felizes, né? Para eles vai ser mais fácil, né? O texto coloca esse comentário que o Alexandre fez de que geralmente os problemas nunca são as crianças, né? Raramente são as crianças. As crianças são taxadas como TDAH, como hiperatividade, como, enfim, diagnóstico que quiser dar, mas geralmente os pais são os grandes problemas, ou pelo menos grande parte, se não todo, mas grande parte dos problemas. Né? Mas pegando um gancho com você, Bruna, que eu gosto de comparar assim, né, que excesso de amor não é ruim, mas excesso de carinho sim. Então às vezes os pais acham que eles estão amando muito o filho, dando excesso de carinho, e na verdade é o contrário. Então isso que você falou, né, da autoridade, firmeza, regras, é amor, né? Aqui, às vezes a gente fala assim, né, eu faço isso porque eu te amo. Então esse não é porque a mamãe ama você e sabe que isso é importante, né? Nesse momento talvez você não esteja vendo, mas você logo vai perceber que isso, né, que esse não é importante.
explicar o não para eles, né? Explicar o porquê, né? Lembrar do nosso caso 3, eu acho, né? Que falava lá das palavras, do emocional, né? Do ambiente emocional também que a gente tem que colocar para a criança, porque apesar da memória ser curta, né, Bruna? Eles marcam muito a afetividade, né? Então as coisas que são boas marcam na vida deles, né? Então, assim, que até mesmo a autoridade nossa tem que ser algo bom, né? Tem que ser algo que marque eles. E a gente sempre fala assim, a criança, ela tá pedindo autoridade, né? A criança, o adolescente, eles querem regras. O ser humano foi feito, né? A gente precisa das regras, a gente não vive sem isso, né? Então, eles gostam. Só que, claro, também, né? Vão testar, vão fazer de tudo para ver se eles conseguem, até onde eles conseguem dominar, até onde eles conseguem ir, né? Mas assim, de tudo que a gente falou aqui, então, vamos fechar aí um problema dessas coisas que a gente falou, assim, de falta da rotina, de falta de excesso de mimo, né, da criança, de falta de autoridade, da preguiça, vamos dizer, não sei se é essa palavra, mas dos pais de não quererem o embate, né? O que a gente formula como um problema e que depois a gente vai ter que dar uma solução para ele, né? Que a gente poderia fechar? E será que não é? Todos eles, assim, acho que a gente consegue fechar, né? Por exemplo, se a gente colocar só falta de autoridade, fica muito amplo, né? Então acho que a gente pode puxar um pouco mais. Para depois a gente poder como resolver isso, né? Então, o que tá faltando? Quem? A autoridade de quem? Né? E de como? Tá faltando aí para que eles possam, depois a gente ajudá-los, né? Numas soluções. Para mim é a postura do pai, a autoridade do pai e mãe, assim, como realmente impor as regras para a criança. Isso. Então talvez falta o olhar do pai e da mãe, mas deixa eles falar um pouco, preparado, né? Porque eles estão meio quietinhos. Estou pouco ajudando para não ficar muito assim, só falta autoridade, né? Para ficar mais assim, focado, assim. Esse caso é um caso que os pais assim mais ficam esperando, né? Acho que alguém aqui do grupo perguntou alguma coisa de autoridade no começo e a gente falou, vamos aguardar que o último caso fala sobre isso, né? Então tem a ver com a autoridade mesmo, né? O caso e até o problema mesmo, né? Como que vocês pensam em colocar, pessoal? Colocamos como falsa autoridade? Colocamos de que forma, assim, vocês acham? Então, a gente podia colocar como falta de autoridade dos pais na implementação das rotinas, falta alguma coisa, rotinas e atividades do Luiz, enfim. Rotinas e regras, talvez? Rotinas e regras adequadas? Acho que sim, acho que... Jamile colocou aqui, complementando aí da Bruna. Isso. Priorizando regras para os 4 hábitos principais, né? Sono, alimentação, higiene e ordem. Então falta a autoridade dos pais na rotina básica, né? Uhum. Nos hábitos básicos. Aqui eu tenho uma dúvida. O que mais? Na verdade, eu e Jamile temos uma dúvida com relação a essa questão das recompensas, sabe? Então, muitas vezes a gente tá dando a comida para Cecília e ela fica ali, bota na bochecha, tá? E aí a gente diz, Cecília, você tem que vamos terminar, filha. E aí, às vezes, a gente fala, né? Cecília, vamos comer, porque depois tem a sobremesa, senão você não vai ter a sobremesa. Então, eu não sei a gente acha isso saudável, sabe? Mas a gente não sabe se é tão, assim, saudável, não. Ela come sozinha, a gente consegue almoçar os 3 juntos, ela come sozinha e de repente dá uma pausa.
Nessa pausa, ela esqueceu o mundo, ela esqueceu o prato, A criança distrai muito, né? E as coisas para a criança tem que ser um pouco lúdicas também, né? Porque como ela, na verdade, ela enxerga a brincadeira em tudo, né? Tudo que ela tá fazendo, ela tá dentro da brincadeira. Alguns são mais e outros menos, né? Nessa questão de se perder mesmo, de voar nas coisas. Então, o nosso papel é estar ali, né? Tá sempre colocando a linha, a volta, a realidade, o que tá acontecendo, né? Paulo? Uma coisa que a gente fazia aqui em casa, Paulo, era assim, ó, por exemplo, um exemplo, né? Se a gente tava comendo um pão, e aí elas iam comendo o pãozinho e aí já vai caindo nessa situação, né? Come, Manu, come, Beatriz, e vai, né? Aí fica aquela coisa chata, né? Aí o que eu faço às vezes? Eu faço, olha, deu uma mordida, parece a bota do Papai Noel. Aí ela vai lá, morde, a bota do Papai Noel. Então, assim, eu entro eu vou junto com a brincadeira, mas a brincadeira levando a comida. Não sei se também se é correto, mas aqui em casa funciona bem, né? E aí também vem a questão da qualidade da alimentação. Não sei se o problema é na qualidade, porque tem criança que fica só come arroz, farofa e batata frita, né? Aí fica difícil, mas aí é outra técnica, não essa brincadeira. Esse aqui come super bem, come brócolis, come até alface. Eu queria comentar, assim, essa dúvida de vocês, mas eu queria ficar por último, tá? Eu queria que o pessoal comentasse, assim, né, o que vocês acham de você dar uma recompensa material por um bom comportamento, que é o que está acontendo, né, Paulo? É isso, né? Então, não, assim, ele fez uma pergunta. Será que é certo eu dizer que... A recompensa de terminar de comer, você precisa comer, ela come. A gente vai comer a sobremesa, entendeu? Ela come. Ela come bem. Mas a sobremesa acaba sendo algo material, vocês concordam? Sim, isso. Né? Essa é a pergunta. Se fazer isso aí... Um bom comportamento, que é comer a comida, que ela tem que comer para sobreviver, para ficar saudável. Se é certo você falar que vai ter uma recompensa para isso. Sim, e agora é uma sobremesa, mas pode ser outra situação, né? Arruma seu quarto, vai ganhar um brinquedo, ou tira boas notas, ganha um brinquedo, ou ganha alguma coisa, né? Isso pode continuar de outras formas. Entendi. Isso a gente não faz. É mais esse a gente aprendeu, assim, que esse ser, né, condicionar as coisas é um pouco... tem uma faca de dois gumes aí, porque às vezes a gente pode se perder no que a gente está condicionando, entendeu? Então sempre tentar trazer para a realidade, né? E falar assim, brincar, claro, né? Essa ideia do Roberto é legal, de brincar e aos poucos, e brincando, e fazendo, agora você come uma, eu como uma, vamos ver quem que come mais, vamos ver não sei o quê, e olha o aviãozinho, olha esse negócio aí da carinha, cada um tem, olha o que tem no meu prato e tal, e assim vai comendo, né? Cada criança tem um jeito de se distrair, mas no geral, assim, a criança tem que entender que ela tem um tempo para comer. Porque a comida esfria, porque a gente tem aquele tempo e a gente tem outras funções para fazer e tal, né? E às vezes é só o fato de você chamar a atenção para que ela volte, né? Porque ela se distraiu e tal, né? Então, por exemplo, quando é bem sozinha, às vezes a gente pode se perder na conversa e ela ficou ali no mundinho dela e aí demorou. Então, tentar sempre não condicionar a alguma coisa. Se você fizer isso, eu te darei isso. Se você fizer isso, vai ganhar aquilo, né? Talvez essa é a forma de falar, né? Olha só, vamos terminar de comer a comida para a gente poder comer a sobremesa. Todo mundo tá querendo comer a sobremesa. A sobremesa é uma coisa gostosa, mas você precisa terminar. Que a gente também já tá terminando e tal, né? Não condicionar. Se você comer rápido, se você não sei o que, vai ganhar tal coisa, né? E se ela não comer? Porque ela quer a sobremesa. Daí também, né? A sobremesa... A minha filha já é advogada, daí você pode falar que existe uma regra. Primeiro a gente come a comida salgada e depois a gente come a sobremesa. É uma regra da casa. Faz parte da vida. Mas, vamos... Pra gente não fugir muito aqui, depois nós podemos também tirar as dúvidas pessoais de cada um de vocês.
Vamos tentar aqui, a gente colocou um problema aqui do caso e ficou aí nisso pra gente pensar um pouco o que cada um acha, o que cada um pensa sobre as recompensas, né? Que é algo que tá no nosso caso e a gente pode até solucionar e vocês darem aí algumas dicas sobre isso, né? Então a gente falou como um problema aí a falta dessa autoridade dos pais, né? Foi um problema bem amplo de tudo, assim, mas essa recompensa também é uma falta de autoridade deles, né? O dar a recompensa. Então, várias atitudes que nós vimos vários fatos do caso são atitudes que nos levam a ver que eles não estão exercendo autoridade de pais, né? Como que a gente pode ajudá-los? E aí talvez essas ideias de não chegar numa recompensa material podem nos ajudar aí. Que soluções que nós temos, que vocês têm para a Fernanda e o Carlos sobre o Luiz? Mas só antes disso, né, que a gente está na fase dos problemas, vocês têm mais algum problema que vocês pensam além desse? Por que você fica me cutucando? Não entendo, você me cutucou desde o começo até o final, não posso falar nada. Porque assim, pessoal, existe um método, né, de você falar dos fatos, depois problemas e depois soluções. Também dá pra gente fazer solução de um problema e depois voltar pro problema e falar de outras soluções. Falta 15 minutos pra acabar. Tá bom. Se não deu tempo de falar todos os problemas, eles falam que pode ser, você viu que a gente é super combina, né? A gente super sintonia, né? É porque a gente colocou 2 problemas, mas talvez seja um só, né? Fala qual que é. Não, a gente colocou falta de rotina adequada para a criança, priorizando os 4 hábitos de vida como um problema, a falta de rotina adequada, e o outro é a falta de autoridade dos pais. Pra gente são 2 problemas diferentes. Tá. Vamos resumir isso. Me parece que são diferentes também. Não sei o que vocês acham, pessoal aí. Bruna, né? Roberto, Lucas, Marina. O que vocês escreveram como problema para vocês? Então, a gente colocou mais um problema que a gente acabou falando lá na hora dos fatos aqui também. É uma falta de comunicação, é uma falta de super combina também, né? Uma falta de comunicação entre o pai e a mãe. É aquele problema do pai fazer um negócio escondido da mãe e a mãe ficar falando do pai, entende? Falta eu não sei como que eu posso colocar um problema, mas eu vejo que existe uma esticada de corda ali. E eu vejo que esse problema, ele é reiterado em todos os casos. Porque assim, como se fosse um galho, né? Um galinho, assim, de um problema, porque veja, se você exerce bem a autoridade como pai, está subentendido que você e sua esposa conversam, que vocês sabem a opinião do outro, que apesar do casal divergir bastante, né, em alguns casos, você pode ainda, né, educar bem o seu filho, negociar, conversar, não é? Então, assim, falta sintonia, eu também senti isso nesse caso, como todos os casos, né, falta comunicação. Mas na verdade, sim, acontece e eu acho que aparece em todos os casos, porque nós somos diferentes, né? E a gente tem que aprender a dar certo, né? E tem que aprender, assim, que os pensamentos diferentes ajudam. Porque se a gente... Sempre tem um dominante na questão ali, né? E às vezes o dominante não é que ele tá certo totalmente. Só é difícil, né, quando os dois são dominantes, né? Daí é mais difícil. Mas o importante é chegar lá, né? Acho que é isso, assim. Falta sintonia, sim. Em todos os casos falta sintonia desse casal, né? Do casal de... Mas a gente pode colocar, né? Assim, como se fosse um problema secundário, né? Pra gente depois, na solução, a gente poder... falar sobre isso, né, do casal conversar e tal. Eu fico com a impressão que mais do que sintonia é meio que uma lealdade, assim, sabe? Como se faltasse lealdade. Porque as regras são absurdas, mas eles fizeram aquelas regras. O pai tava naquelas regras. E daí o pai, tipo, pra não se incomodar, criou mais umas, assim, sabe? Um caixa 2 de regras, assim. Então isso me parece desleal com a mãe. Porque daí o pai dá bolacha. O pai é o cara gente boa daí. Sabe? Né?
Porque, querendo ou não, a mãe ficou. As regras são estranhas, mas a mãe tá seguindo as regras, sabe? Mas dela também falta, porque ela, né, ela reclama do pai. Isso também é desleal, assim. Né? Eu posso achar o Walter com N defeitos, mas eu vou continuar pensando os N defeitos deles só comigo, entendeu? Porque uma coisa que acontece assim nesses casos, né? E acontece também nas nossas casas, é um dos cônjuges falar assim, né? Ó, igual o seu pai, né? Teimoso igual o pai. Coitado do pai, né? O assunto não é o pai aí, né? Tipo, é a criança. Na verdade, a pessoa, por exemplo, assim, quando a mãe percebe que o pai tá dando essas coisas diferentes, né? Ela pode chegar e falar com o pai depois, conversar, olha, percebi isso, né? Poxa, o que tá acontecendo? A gente tem que entrar num acordo. Aconteceu isso também no caso do Pedro e mãe Davi, lembram? Que a mãe atacava o pai, né? Na frente ele deu dos coca filhos, pro filho, né? E o pai falava mal Falou da pra não mãe, contar. né? Então, assim, tem que cuidar porque não é assim, né? Não é pra ser desse jeito. Eu achei legal essa palavra, Bruna, deslealdade. Gostei dessa palavra. Eu acho que faz a gente pensar mesmo, né? Deslealdade. Então vamos para soluções então, pessoal, que o nosso tempo está acabando aqui. A Heloísa fica feliz, que a gente vai cumprir o tempo, falar de soluções. Vocês também vão ficar felizes. Muito bem. Soluções então para a falta de autoridade. Vamos lá, Paulo. Nosso professor aqui, um dos nossos professores aqui. Eu entendo engenharia mecânica. Se quiser eu dou aula. Agora de Não, a autoridade gente aqui. quer a solução da autoridade, que é se eu vou fazer um plano de ação. Assim, porque tem hora que você faz. Tem hora que dá vontade a traquina não, mas o passo-malho da traquina. A palmada, é isso. Mas vamos pensar assim, então, como que a gente faz? A gente já comentou aí desse negócio da deslealdade de conversar, né? Um com o outro, chegar, né? Nunca falar isso pros filhos. Mas mais coisas, assim. O que mais que a gente pode fazer para ajudar? Tanto aí nos hábitos básicos, vocês falaram, né? Que falta rotina para eles. Como assim? Falta autoridade. Os pais perceberem que eles, né? Que eles não estão... que eles estão sendo dominados pelo choro. Como que a gente pode falar para eles? Eu acho que, primeiro, como você disse, não ter medo do choro, né? A criança chora mesmo, quando não quer alguma coisa vai chorar. E ser firme no que você falou. Você falou que não é não ficar cedendo depois. Falou que não e depois a criança começou a fazer, você finge que não vê, você cede. Acho que você já começa a perder um pouco a autoridade ali. A criança percebe isso. É uma coisa que a gente tenta muito assim, em casa. Falou que não, ou sei lá, falou agora é o último, não tem mais conversa depois, sabe? Vai ajudando assim um pouco ela obedecer, né? Isso. Mas ela tá agora com 2 anos, vai fazer mês que vem, tá entrando numa fase assim que ela tá começando a querer fazer birra, querer fazer manha. Tá começando a ficar mais pesado aqui. Esse caso chegou na hora certa, hein? E vai ficando, né? Cada ano que passa vai ficando um pouquinho mais pesado, porque eles vão tendo mais argumentos, né? Mais percepção da vida, então... Mas uma coisa que eu aprendi assim, nesses cursos é que a questão da autoridade, que tem a ver com a obediência, todos os anos, né, todas as fases da vida dos filhos, assim, acaba tendo recaídas em alguns momentos, né? Então você tem que ser bem assim, consciente disso. Por mais que você fez tudo certinho agora, até os 3 anos, 4 anos, se você relaxar, nossa, depois as coisas, né, pioram, né? Claro que é bem mais fácil você educar desde cedo, mas se você relaxa depois também não dá certo, né? Então, pai, educador até depois, né? Pra sempre. Eu vejo que uma coisa boa que ajuda é combinados, né? Explicar antes, conversar antes, então vai tomar banho. Mas ele se distrai muito com a água, mas a gente combina que vai brincar vai fazer tal coisa, e depois a gente vai desligar o chuveiro, né? Então, assim, se explicar também o que vai acontecer. É uma coisa legal, assim, né? Uma rotininha. Às vezes pode até ter algumas plaquinhas no banheiro, assim, né? Qual que é a rotina do banho? Então a gente tira a roupa, põe no cesto, entra no banho, se lava, passa o sabão, põe lá o desenho de sabão.
Depois desliga o chuveiro, se enxuga e sai, né? Até no Colégio do Bosque, né, na parte do infantil, a professora fez isso, estava contando pra gente, né, que ela fez um cartaz com a rotina do banheiro. A rotina assim, da higiene. Da higiene. Então, uma coisa legal. Quando usa o banheiro, o que tem que fazer, então, né? Para não esquecer de puxar a descarga, de lavar a mão, essas coisas que ela estava querendo ensinar, né? E a gente pode também fazer essas coisas em casa, né? Eu acho que sempre quando é explicado, quando é conversado, é mais fácil, né? Até mesmo na comida, né? Então nós vamos sentar à mesa, a gente vai comer essa refeição aqui. Quando terminar essa refeição vai ter essa sobremesa, vai ter esse suco gostoso, né? E aí todo mundo vai sair, todo mundo vai ajudar, e a gente vai tirar as coisas da mesa e vai levar pra cozinha. Então, assim, se você explica e vai ao mesmo tempo fazendo junto, a criança gosta, ela participa, ela interage, né? É algo importante também que a gente esquece que a criança não sabe fazer sozinha as coisas, né? Então, a gente tem que fazer junto, né? Assim, muitas vezes fazer junto, ou tá do lado, né? Estimulando. Ainda mais se a criança é mais agitada, né? Mais no movimento, então também tem que considerar isso. Mas que mais, pessoal? Agora vamos ver se vocês falam as soluções de vocês aí. Todo mundo fala soluções para ajudar o Paulo e a Jamile. Vamos lá. Não, então, eu até combino aqui com Cecília, e aí ela vai testando, né? Ela vai testando, tanto ela tá nessa fase de testar. Aí agora eu falo, Cecília, papai já tá passando a fase do amoroso e carinhoso, tá certo? Então, a próxima fase, você já sabe, né? Papai grita, né? Aí ela faz assim, não papai, eu vou me comportar. Então, às vezes, a gente combina, a gente fala com ela, mas, como você falou, eles vão testando, né? Vão testando a nossa paciência. Aí depois, quando eu perco a paciência, ela fala assim, se acalme, papai, se acalme. Aí eu digo, minha filha, você tira minha paciência, agora você fica pedindo para me acalmar. Mas uma coisa também que eu acho que a gente tem que considerar, que às vezes você chama o seu filho para fazer algo, e ele está tão concentrado na brincadeira, como a gente teve no caso passado, né? A brincadeira é assim, uma das coisas mais importantes, é o centro da vida da criança. Então, às vezes a criança está ali muito concentrada naquilo e às vezes não consegue perceber mesmo, né? O que você está chamando, ou vamos tentar, né, considerar que seja isso sempre. Então, às vezes, ele precisa ir até a criança mesmo, né? Pegar pela mão, né? Chamar, porque daí isso evita os gritos. Não sei agora quem que estava falando isso, um caso passado, eu acho. Ah, não, eu acho que isso foi numa reunião de escola, assim, de sexta que a gente teve, que o pai contando, assim, que tinha muitos gritos na casa, e daí ele resolveu fazer isso mesmo, né? De ir até o filho, né, para buscar, para chamar, para evitar, reduzir os gritos, né? Porque às vezes você chega até a criança, pega na mão, né, e fala assim, lembra, né, do que a gente conversou, preciso de você agora. Aqui em casa eu às vezes chamo meu filho, eu não falo faça isso. Primeiro chamo eles e depois eu peço o favor, que na verdade não é um favor, né? É um dever que ele tem que cumprir, assim, que ele não cumpriu. Então isso também ajuda um pouco, né? Eu chamo, depois que ele chegou até mim, eu conto que eu preciso dele. Isso tem ajudado também, né? Você pede, filho vai fazer isso, daí ele não escuta, né? O que você falou. Tá brincando, né? Ou não, ele não escuta de propósito muitas vezes, né? É uma surdez seletiva, né? Então você chama ele primeiro, depois você pede. Isso também pode ser que ajude. Mas vamos lá, de soluções aí para ajudar essa família, né, primeiro, né, a gente tem que resolver o caso da família. Eu falei, Paulo, ali, vou levar bronca do pessoal que está assistindo esse vídeo aqui depois. Tem que resolver o caso do Fernando, da Fernanda e do Carlos, né. A gente perdoa. Ó, agora eu vou também tirar uma dúvida aqui, sobre a situação do sono, né? Que nem fala na nota técnica, né, que a criança deve aprender, né, dentre outras coisas, a dormir sozinha. Com 2 anos ou com 1 que seja, como fazer isso? Como que a gente ajuda ela a querer dormir sozinha? Porque é o primeiro passo, ela tem que primeiro querer dormir sozinha. Aqui em casa a gente tá numa situação assim que... Eu acho que quem fez isso agora recentemente foi o Lucas com a Marina, não foi? Eles contaram isso, né? Né?
Você sabe que sempre a gente teve um filho. Fizeram. Quando você tem um filho sozinho, você sempre acha que ele não consegue dormir sozinho. Eu penso por conta da minha experiência. Quando eu tive gêmeos, eu não conseguia embalar e nem cuidar dos dois ao mesmo tempo. E foi a primeira vez que a gente viu, nossa, eles conseguem dormir sozinho no berço. Não precisa ficar junto, entendeu? Então isso é uma experiência que é diferente, né? Nem todo mundo passa, mas realmente assim, a criança pode e deve dormir sozinha no berço. Agora, como fazer isso, né? Quem que tem dica aí? Cadê o Lucas e a Marina ali? Vocês já contaram um dia pra gente. O que vocês fizeram que deu certo e ela dorme sozinha no berço? Na verdade, ela não queria, né? Foi mais uma insistência nossa, assim. Ela tava muito pesada pra embalar, e daí a gente parou de embalar, mas deitava ela na cama e ficava do lado até ela dormir. Isso às vezes demorava quase 1 hora, a gente ir lá do lado que ela dormia, até que a gente falou, não, vai dormir sozinha. Aí a gente começou a deixar ela no quarto e ia sair do quarto. Deixava, rezava, fazia toda a rotininha de sono, dava boa noite, cantava uma musiquinha, dava boa noite e saía do quarto. Daí passava um pouquinho, ela chamava, e a gente voltava. Daí ia fazendo isso, entrou, sei lá, fizemos umas 30, 40 vezes de entrar e sair. É um condicionamento, né? É um condicionamento. Tem vários livros. Não é fácil também deixar ela no quarto sozinha, no escuro ali. Assim, é o mais difícil. Eu acho que a gente. Eu fui muito contra, na verdade, no começo. Eu chorava, dava 10 segundos, eu ficava lá, meu Deus do céu, eu tô chorando faz 10 segundos lá no quarto no escuro sozinho. Eu vejo assim que uma Fica coisa. aí no quarto escuro com um bicho-papão aí. Uma coisa que ajuda é você uma rotina antes com a luz apagada de calma, de tranquilidade no quarto já, né? Então, assim, estar na cama. A gente já faz tudo isso, a preparação, a luzinha, a historinha, na hora que é para deitar, não fechar o olho, não. Daí começa a berraceira, o choro, não, quero mamãe. Aí a gente já tentou deixar algumas vezes, mas enfim, vou persistir. Isso. Vamos conversar também no pessoal, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, tá, Tássia? Tá bom. Tem um livro do Dr. Estível, que é o Nananenê. Sim. A gente aplicou o método com Cecília. Você já viu falar, Tássia, desse livro? Chama Nananenê. É um livro legal, é duro, né? Para algumas pessoas ele é duro. Mas eu acho que a gente pode ler várias coisas, né? Então tem o método do Nananenê, tem o método da encantadora de bebês, que é do sono. Esses dois métodos, eles são um pouquinho diferentes, no sentido que a encantadora ela é um pouco mais suave, no tira e coloca várias vezes, explica, e o Nananenê simplesmente apaga a luz, fecha a porta e deixa chorar, né? Mas os dois funcionam, eu acho que depende da necessidade de cada família. A questão, acho que a palavra principal é o condicionamento, né? E a intenção, né? A intenção dos pais, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui da autoridade, né? Então, assim, a criança precisa perceber que a gente está bem tranquilo com aquilo que está acontecendo, né? Entendeu? Vocês falaram que a criança tem que querer, né? Algo assim. Isso. Mas os pais também têm que querer, né? Porque a criança nunca vai querer, né? Isso. De verdade, assim, né? A gente tem que querer mais que eles, ter essa convicção de que não vai estar sofrendo porque está chorando, de que ele precisa dormir a noite toda, precisa dormir cedo para a saúde, né? Durante o sono a criança cresce, a criança aprende, descansa, né? Então você tem que ter essa convicção para você não ficar, como muitos pais ficam, com dozinho, né? Porque vai sofrer, vai magoar, vai traumatizar. Isso não acontece mesmo. Uma coisa que eu aprendi que é bem legal, que a criança acorda à noite. A gente adulto acorda também muitas vezes. Só que se a gente condiciona que para dormir tem que pegar no colo, tem que estar com a mãe junto, ou mamando, ou enfim, quando ela acordar de madrugada, ela não tem autonomia do sono, que é a palavra-chave. Então, da mesma forma que você vai ensinar a criança a andar, falar, comer, tomar banho, você ensina ela a adormecer sem ajuda, né? Para que quando ela acordar de madrugada, ela tenha autonomia para voltar a dormir sozinha. Essa é a grande chave assim, desse tema, que eu acho super legal. Assim, né?
Some, ainda mais quem faz plantão, não dorme, né? Se dormir é tudo de bom, né? Esse livro, o Nana Neném, ele tem os estágios, entendeu? Não é só deixar a criança chorando. Entendeu? A gente fez com Cecília, na primeira noite, ela ficou, acho que foram uns 14 minutos, mas você entra no quarto, tem um período que você vai lá. Na segunda noite, foram 40 segundos. 40 segundos e Cecília dormiu a noite toda. É que isso, né, depende da criança para criança. Varia de criança para criança, claro, mas a assim... criança quer mais rápido ou não, mas depende assim, também dos pais, sabe? Do psicológico, do psicológico de cada família, da situação que você vive no momento, sabe? Mas o livro explica isso aí tudo, então... Sim. Não, eu acho legal ler o livro, mas assim, ler o livro para se basear e fazer o seu método, assim, porque tem muitos pais que fazem no nenê, mas não igual na nenê, né? Assim, faz, em vez de aumentar progressivamente para 1, 3, 5, 10, 20, 25 minutos, né? De deixar chorar, eles fazem só 1 minuto, 2 minutos, né? Entra e sai várias vezes, porque para a mãe é mais fácil chorar só 1 minuto do que 10 minutos, porque é difícil de madrugada, né? O que o nosso curso fala assim... Só vai até 3 minutos, Alexandre. Do máximo é 3 minutos. Ele vai progredindo, aí 3 minutos, aí depois de 3 minutos, entendeu? Não passa mais de 3 minutos. Pelo menos o que eu li, assim, que você vai aumentando progressivamente, sabe? O tempo de choro, assim. Chegava até 18 minutos. O máximo é 3 minutos. E depois você fica, né? Então, esse é um nanenê, assim, mais light, assim. Depois eu passo, eu vou botar no livro lá no... Não, a gente tem esse livro, mas, enfim, pode pôr ali de volta ali. Mas é legal ler, eu acho que vale a pena ler. Mas é legal também ler esse outro, né? Que o pessoal indica mais, assim, que é o Segredo Encantadores de Bebês. Depois a gente passa as biografias também pra vocês, tá? O que a gente aprende bastante aqui é assim, não existem receitas, tá, pessoal? Não tem receita. E nem listas. E nem listas. O que tem é a base, né? Então, assim, a criança precisa dormir sozinha, precisa dormir na cama dela e a noite inteira, né? Isso é fato. Agora, como você vai conseguir isso, cada família tem o seu jeito, né? E a gente tem que achar esse jeito, né? E a gente acha, viu? A gente acha, ainda mais fazendo curso, que nem vocês estão, porque a ideia é refletir, é buscar dentro do que você tem na sua casa, o que você aprendeu, sabe? E aí você vai colocar em prática junto com o teu marido, dentro da tua realidade, né? Do teu temperamento, enfim. E aproveitem os chefes de equipe de vocês, que são super legais, tem um monte de experiência nesse assunto, tá bom? Que a gente vai ficar no maior prazer aí de ajudá-los, tá bom? Não se acanhe. Assim, às vezes, sabe, para complementar esse assunto, a criança, eu já vi vários desenhos que falam do medo de escuro. E Cecília nunca teve medo do escuro, pelo contrário, quando a gente inventava de deixar alguma coisa ligada, ela dizia que, por favor, mamãe, desliga, eu gosto de ficar no escurinho. E de repente eu vi que ela começou assistindo desenhos que tinham falado de medo do escuro. E aí, na mesma hora, eu tirava, porque demora muito para o desenho chegar no final e dizer que no escuro não tem nada. Mas sabe, passou muito tempo estimulando... Mas existe uma idade do medo, sabe? Que é bem normal, assim, que, se eu não me engano, é perto dos 4 anos conjunto com a fantasia. Que a criança começa a ter mais a ideia da fantasia, do brincar, né? Do amigo imaginário, das brincadeiras, assim. Quando elas começam a ter mais consciência das coisas. E aí elas têm medo. Tem uma fase que é bem comum. Toda criança passa por essa fase, assim, sabe? E pode ter relação também com filmes, né? Com desenhos, né? Então tem que cuidar bastante do que nossos filhos estão vendo, né? E às vezes assim, foi uma cena rápida, né, que marcou para eles, né? Então tem que cuidar também com essa questão toda. Não é uma coisa assim também que a gente ensinou o bebê e depois para sempre vai ser igual, porque vão ter fases na vida. E cada fase você vai ter que retomar. Por isso que os hábitos básicos estarem bem enraizados, né, vão te ajudar e ajudar a criança. Quanto mais cedo a gente enraiza isso, mais fácil fica nos momentos que, quando vai chegar a fase do medo, quando vai chegar a fase do cansaço, ou o ciúme do irmão, ou não sei o que, em outras etapas a criança regride algumas coisas, mas aí se você tem enraizado, você tem presente a rotina, assim, essas coisas,
fica mais fácil de você retomar aquilo que se perdeu no caminho. Nesse ali, sabe? caso, esse assunto é legal da gente pensar e, enfim, o nosso tempo acabou, né? Mas com certeza na próxima semana, no fechamento, a gente vai falar muito sobre isso, e é bem legal mesmo, que é assim, escolher as batalhas, né? Pra gente não ter uma vida assim chata, pra não ser chato com nossa casa. Tem um amigo meu que a tendência é ser autoritário, ser militar. Então esse meu amigo, coitado, tá tentando melhorar faz tempo já, né? Mas ele tá aprendendo, esse meu amigo, né? A escolher as batalhas, senão a casa fica chata, né? Tipo, tudo não pode. Ele é pediatra? Ele é pediatra? Parece que sim, viu? Parece que sim. Então o que acontece? Tem que tomar cuidado. Então a gente aprende nesse curso que os hábitos básicos são o nosso norte nessa faixa etária, né? Então se você for escolher as batalhas, escolham as batalhas dos hábitos básicos, por exemplo, né? Pô, tem a ver com a ordem, higiene, né? Mas às vezes também pode quebrar a regra, né? Assim, será que pode não escovar o dente alguma vez na vida de noite porque chegou dormindo de uma festa? Você vai acordar a criança porque o Lucas, na verdade, não vai deixar fazer isso, né, Lucas? Mas enfim, eventualmente, né? Pô, não pode jantar, tomou um leite só na janta, pô, não comeu a verdura da janta. Então a gente pode ser um pouco mais leve, mais flexível também, né? Que nem a Bruna estava contando, né? Que na casa da mãe dela, ai, que difícil algumas coisas que a avó faz. Mas se é avó de vez em quando, voltando no caso 1, né? Olha que legal o nosso curso, a gente pode voltar todo o tempo, né, nos casos. Tudo bem, né? Você fecha os olhos para algumas coisas, né? Quando chega em casa, você conversa com a criança e fala, olha, teu comportamento lá não foi bom, eu percebi tudo, né? Aí você toma ali o teu protagonismo e tal, e ela vai saber, né? Mas eu ia dizer também o seguinte, para nós encerrarmos aqui, a gente vai ter uma formação aqui na escola sobre os hábitos básicos agora na terça-feira pro pessoal do infantil. Ah, vale a pena, gente. Se vocês quiserem assistir, eu vou me lembrar de colocar no nosso grupo o link agora, já vou colocar o convite, tá? Vou colocar ali no grupo Primeiros Passos, daí vocês podem assistir, vai ser no YouTube da escola, sobre os hábitos básicos, porque eu não posso deixar para depois, uma conversa lá do Alexandre com um amigo. Vai ser o Marcelo Zanetti, que é que também é aqui do IBF, que é do assim. IBF. Aquele que Vocês deu sabem, as moderações pra gente. Ele é coaching lá no Rio, um cara super, super famoso, assim, né, no Instagram e tal. Então vai estar falando pra gente esse tema, eu vou estar conversando com ele, aí falando algumas coisas sobre esse tema, então vale a pena aí vocês, né, assistirem se puderem, vai ficar gravado também, pode assistir depois, tá bom? Pessoal, olha, tinha mais coisas pra falar, vamos deixar pra semana que vem, né, pra ficar um gostinho de quero mais, tá bom? Esse tema é muito legal, né, de autoridade, eu acho que é o segredo, né, da educação, né, todo mundo quer ter um filho obediente, né, um filho que dá bom exemplo, né, que se comporta direito, que obedece. Então esse caso aí vale a pena mesmo, né, a gente estudar, né, fazer planos de ação. Tá acabando o curso, né, gente, então acho que também é a hora da gente, né, tentar rever desde o caso 1 até todos os outros casos, o que faltou de plano de ação, o que não foi feito, e contar talvez pra gente depois, né, compartilhar algumas, podia ter sido hoje até, mas não vai dar tempo. Legal, né, contar, nossa, eu fiz isso, deu certo, foi legal, né, depois vamos ver se a gente se reúne para conversar isso, ou podia, depois que acabar o curso, a gente podia marcar aí uma videoconferência pra gente conversar um pouco, né, tomar um vinho, tirar dúvidas, né, contar coisas pessoais, daí pode, né, quem quiser, né, pra gente conversar um pouco, contar coisas legais. A gente também pode contar coisas nossas também, que agora não pode contar nada nosso, mas a gente conta depois. Gente, tá, então é isso. Bom sábado, vamos aproveitar o sol, né, que chegou, pelo menos aqui em Curitiba tá um sol gostoso. Um abraço, então. Tá bom, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Só uma coisinha rápida. Hoje é dia 26 de junho, né? Um dia especial, assim, São José Maria Escrivá. Então, quem quiser aí pedir graças especiais aí, né? Vale a pena. Estamos rezando por vocês hoje em especial, estamos rezando tá? por vocês em especial hoje aí, por todos aí. Tá bom, gente? Tchau pra vocês aí. Tchau. Até mais. Até.